No vídeo de hoje eu vou simular o cenário em que eu estou dentro de um banco tentando resolver o problema de assédio sexual com transferências do Pix. Meu nome é Fernando Galli, sou empreendedor e consultor de dados e criei esse canal para documentar como eu resolvo os meus problemas e os problemas dos meus clientes com base em dados. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um caso que surgiu, não sei se você está acompanhando, no começo de janeiro, em que pessoas estão utilizando o Pix como um chat, uma rede social de paquera. Essa notícia repercutiu em várias mídias sociais, começou no Twitter e isso chegou em Globo, CNN Brasil e inúmeros canais e teve até um posicionamento do Banco Central. Então, no vídeo de hoje eu vou gravar um pouco mais a minha tela, até porque eu criei um mapa mental e uma apresentação para poder te passar um pouquinho mais detalhado, tá bom? Então vamos lá. Bom, então o que aconteceu, né? Então em janeiro, inúmeros casos de transferência de 1 centavo com um teor sexual de paquera, né? Começou a ser executado dentro do Pix. Eu vi que teve um primeiro Twitter, não sei se teve algo antes, mas teve um tweet no dia 3 em que um cara fala que o primo dele largou da namorada, bloqueou ela em todas as redes sociais e queria saber como que bloqueava ela no Pix também, porque ela estava mandando inúmeras transferências e mensagens, né, acompanhadas de mensagens para ele. Então isso explodiu e acabou que virou uma febre, né? O brasileiro não pode ver algo assim que já quer logo tentar fazer. Isso acabou repercutindo porque não foi divulgado tanto de transação de 1 centavo que aconteceu, mas teve até um posicionamento do Banco Central. O Banco Central foi lá e meio que falou assim, ele tratou o assunto com 2 pontos, vamos dizer assim. Ele respondeu essa dúvida em que não tem como você bloquear alguém de enviar um Pix para você. O que você pode fazer é você alterar a sua chave cadastrada. Então, resumidamente, ele falou, cara, se você não quer ver as mensagens, o Banco Central não tem como evitar, eu aconselho você a tirar a notificação do seu aplicativo. Ou seja, você vai continuar recebendo, só não vai ver. Uma ótima solução. Sobre a responsabilidade das entidades financeiras que estão dentro desse ecossistema. Então, para esses caras, ele falou, cara, o problema é de vocês, resolvam aí, os usuários são seus, eu tenho a tecnologia e libero ela para vocês. Vocês que façam uso e gestão disso. Então, resumidamente, o Banco Central falou, cada macaco no teu galho e cada um resolve os seus problemas. Então, esse é o overview da situação. Está acontecendo inúmeras transações com teor malicioso e que isso ganhou uma grande repercussão na mídia. Então eu acredito que os bancos estejam eufóricos por uma solução. É lógico que já deve ter muitas soluções por aí, e eu tô falando isso de um ponto de vista. Mas, como o outro vídeo da Nicei, se você não assistiu, assiste lá, eu vou até colocar no card. Então aqui vai ser a mesma coisa. Então, só para entender como que funciona o processo do Pix mesmo, antes de entrar na parte técnica, caso você ainda não tenha feito o Pix, o pagamento é muito simples, tá? Então primeiro você vai abrir uma tela em que você vai colocar a chave da pessoa, que pode ser um CPF, um celular, um e-mail ou uma chave aleatória. E aqui eu já vou fazer uma pequena observação. Se você não está acostumado com os termos da LGPD, tome muito cuidado. Essas 3 chaves, que são CPF, celular e e-mail, são chaves que nós podemos chamar de dados sensíveis, tá bom? Por quê? Na LGPD existem dados sensíveis e os dados dos clientes. Os dados sensíveis são dados dos clientes, tá? Mas o que eu quero dizer é que esses são dados que isoladamente direcionam a você, a tua pessoa. Então, o seu CPF direciona diretamente a você, o seu e-mail é um canal direto a você e o seu celular é um canal direto a você. Então eu aconselho, inclusive eu estou descadastrando as minhas chaves que eu estava com elas cadastradas, essas 3, e estou criando uma aleatória. Então eu aconselho você a também fazer isso e proteger, porque se você cadastra o seu CPF, imediatamente na hora que alguém digita ele ali, você já vai conseguir ver essa segunda tela, que é um nome. Então é que eu apaguei, mas vai ter a chave, que no caso foi um CPF, o nome, e aqui aparece a confirmação do CPF CNPJ.
tá bom? Então aqui no caso é a chave, que poderia ser o CPF, o celular, o e-mail ou aleatória, o nome de quem está recebendo, o CPF, o banco, a mensagem, que aqui eu fiz um teste para mandar para minha esposa, que a gente queria entender, tirar essas prints, e qual é a forma de pagamento, que é um débito em conta. Então aqui ele tem as principais informações. Se você deixa o seu CPF ali, o cara já tem o seu CPF e o seu nome. Se você deixa o seu celular, o cara já tem o seu celular e o seu nome. Ou se você deixa o seu e-mail, ele já tem o seu e-mail e o seu nome. Então, não sei se tem bots que podem estar agindo, validando dados com o Pix, mas eu tomaria cuidado, eu estou tomando cuidado e eu aconselho você também a tomar, porque isso pode começar a ter algum tipo de problema. É lógico que falando de vazamento de dados, não vai ser um bot, né? Existem milhões de outras formas, inclusive teve uma super aí do Serasa, que eu vou até gravar um vídeo, mas isso vai ficar para aquele outro vídeo. Então toma cuidado com as principais chaves que você coloca, tá bom? Então essa é a primeira parte, então a primeira solicitação, eu abri o app, coloquei o CPF da minha esposa, mandei uma mensagem, uma transferência para ela, e aí apareceu um Pix realizado aqui para mim, tá bom? Então uma confirmação. Então essa é a trajetória que acontece, eu coloco a chave, insiro o valor, insiro a mensagem e transfiro para a pessoa. Um detalhe, tá? Eu coloquei aqui, é o único campo para preencher que tinha, então eu coloquei aqui a mensagem e apareceu para mim a mensagem aqui como sendo parte do pacote entregue, vamos dizer assim, que essas informações aqui foram entregues para quem recebeu esse valor, tá bom? Então esses são os 3 passos. E como que acontece esse processo? Vamos falar agora um pouco mais sobre a parte técnica. Pelo que eu li e acompanhei lá o início do Pix e consultei a API e vi algumas documentações, eu acredito que a jornada que eu vou mapear agora, ela está muito próxima do que acontece, tá? Óbvio que existem milhões de outras variáveis, de processos, de colunas, de IDs, enfim, inúmeros outros passos de validação de segurança que acontecem. Mas eu vou resumidamente passar algo muito simples aqui, tá bom? Como eu vejo, como eu vou utilizar essa ideia para realizar uma validação, tá? Então, primeira coisa, sou eu aqui e vou fazer um Pix para minha esposa. Então vamos falar que foi esse Pix que eu fiz aí de 1 centavo, tá? Primeira coisa, o primeiro momento é eu pegar o meu aplicativo e inserir a chave do Pix dela. Depois que eu fizer essa inserção, vamos dizer assim, e colocar avançar, ele vai lá no Banco Central e vai me devolver se aquela chave existe e qual a instituição que eu devo procurar. Então ele valida e traz uma mensagem. Assim que validou, ele vai mandar uma mensagem para a instituição dela com o pacote já financeiro para que ele aceite. Ele vai aceitar, vai transferir para ela, vai cair na conta dela, vai mandar mensagem ao banco, realmente está dentro da conta, ele vai mandar para o meu banco e o meu banco vai mandar para mim que isso aconteceu, tá bom? Então a ideia é mais ou menos essa, eu vou imputar uma chave, valida no Banco Central, volta, mando para o banco, deposito o dinheiro na conta e volta confirmando para todo mundo que isso deu certo. Lógico que isso deve ter um processo gigante, tipo blockchain, de validação de dados, isso deve ir para inúmeras máquinas e tudo mais. Tá bom? Eu não estou discutindo isso a nível para desenvolvimento. A gente está querendo só dar um overview do processo para que fique mais claro na hora de resolver o problema. Tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona uma transação do Pix. Beleza? Então, vamos voltar aqui. A hora que eu entendi como funciona esse processo, eu preciso fazer algumas perguntas de negócio. Então, primeiro, né, é o problema. Então, qual é o problema? É como identificar as transferências com teor malicioso que estão acontecendo na plataforma do Pix, né? Então, primeiro ponto, a gente já tem algumas informações de que é muito comum acontecer com 1 centavo, ou melhor, começou assim, então as primeiras evidências que nós temos de que começou com 1 centavo, então é a primeira coisa que a gente vai avaliar. E o segundo ponto é como a gente começa a ir mais a fundo, que é entender o campo mesmo de descrição, com ler aquela linguagem natural e começar a aplicar um processo de interpretação de texto para fazer seleção de mensagem, classificação de mensagem, tá bom? Então, são 2 pontos aí. Eu sei que existe aí baixos valores, principalmente 1 centavo, que é o que está acontecendo, e também tem o teor da mensagem em si, mas é uma coisa mais complexa.
Tá? Então esses são os 2 pontos iniciais, que não vão ficar só nisso, mas são os 2 pontos iniciais para que se comece a avaliar esse processo, tá bom? Então quais são as perguntas que eu vou fazer? A primeira é: quantas transações de 1 centavo nós temos? Isso aqui geralmente eu mapeio o problema de outra maneira. Geralmente a gente tem um problema até um pouco mais claro. Isso daqui é uma evidência, tá? Então a primeira coisa é: quantas transações de 1 centavo nós temos? E quantas mensagens com textos maliciosos e ofensivos, ou seja, aqueles que não fazem o sentido daquela transação mesmo, né, que é mandar apenas dinheiro, eles estão mandando pouquíssimo dinheiro e mandando mensagens, né, que não é esse o teor. Então qual é o volume desses textos dentro da minha base, tá bom? A gente tem que ter 2 observações aqui, que é independente do volume que essas ações tenham, porque geralmente a gente mapeia primeiro qual é o volume de situações que nós temos com aquele erro, né? E depois a gente vê se aquilo realmente precisa da nossa atenção, da atenção do time para resolver aquele problema. Como isso ele explodiu, é algo que chegou a ganhar até matéria no Fantástico, como pode ter visto na data de ontem, né, que eu estou gravando esse vídeo. Isso chegou numa escala gigante, então precisa ser sim analisado de uma maneira mais a fundo, não só com os casos evidenciados, mas dar uma varredura geral no banco, tá bom? Inclusive nessa transação que eu fiz com a minha esposa, que eu mandei uma mensagem, não chegou a mensagem para ela, foi sem motivo, ou sem razão, ou sem descrição. Então, será que apenas ocultaram esse campo para quem recebe? Será que eles ocultaram esse campo para quem faz transferência de 1 centavo? Porque a gente só fez uma de 1 centavo e não testou quanto valor. Então, será que varreram esse problema para baixo do tapete? São 2 observações aí que a gente precisa deixar aqui. E essas são as principais perguntas, tá? Então, a gente vai entender o perfil do cliente que está fazendo essas transferências e como é o volume dessas transferências e como podemos avaliar as strings, né, os textos, tá bom? Então vamos para mais uma tela da apresentação, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Eu vou separar essa avaliação em 2, tá? Em 2 ideias, assim. Primeiro, análise de dados quantitativos. Então eu vou pegar quais são os volumes, os padrões que tem ali em relação à quantidade de transferência, o valor de transferência, esse tipo de coisa. Então o que a gente tem aqui? Eu vou imaginar um cenário em que eu já tenha um data lake construído dentro dessa empresa e eu vou ter apenas um desenvolvimento de um data warehouse, vamos dizer assim, ou uma tabela, né? Não precisa ser tão chique assim. Então eu vou pedir para o cientista de dados ou para o engenheiro de dados ou para quem seja o analista ali que tenha acesso, para que ele monte uma tabela com dados históricos. Eu acredito que desde o início das transações seria o ideal, mas se não tiver, a gente pode começar a capturar esses dados a partir do momento atual, tá bom? Então chave do requerente, banco requerente, nome requerente, valor, descrição, que é o texto, data, hora, a chave de quem vai receber, o banco receptor, o nome do receptor, o status, se teve erro ou se foi concluída, se teve devolução ou não, porque você pode realizar devolução no ato da recepção, e se aquilo ali é um CPF CNPJ, tá bom? Se aquela transação foi de uma chave para um CPF ou de uma chave para um CNPJ, tá bom? Então, eu acho que com isso já seria o suficiente para que nós tivéssemos insumos para trabalhar. O Data Lake, ele estaria mais na visão de log, tá bom? Ele estaria mais com, por exemplo, um desses registros aqui seria a composição desses 8 logs, tá? Só para você ter uma ideia de como seria. Então, eu não pegaria todas as transações, eu simplesmente entenderia o comportamento da linha, quem mandou, por qual banco, qual valor, qual texto, para quem e se recebeu ou não. Tá bom? Então, uma linha que tem aqui, vamos dizer que uma linha aqui seja o resumo daquela ação. Então aqui eu vou ter todas as ações que aconteceram no banco, no histórico, desde que começou o Pix. Todo mundo tá lá. Beleza? Como eu começaria a tratar isso? Primeiro, eu pegaria isso e criaria um agrupamento.
né? Então eu agruparia por valor, faria uma quantidade de transferência, né? Então quantas vezes aparece esse valor aqui nessa tabela de cima, qual foi o valor da transferência total e quantas dessas transferências tem um campo mensagem diferente de nulo, ok? Então eu sei que a pessoa transferiu o dinheiro e junto foi uma mensagem, beleza? Porque para mim, pelo menos, até eu ter visto isso, não tinha nem isso. O motivo ali era mais para eu mesmo. Beleza? Então, agrupa por valor, aí eu vou ordenar o valor do menor para o maior, tá? E com isso eu vou pegar essas pequenas, esses tickets baixos para avaliar, porque isso aqui é a maior probabilidade de que tenha algum tipo de ação maliciosa e depois a gente vai entender outros comportamentos. Mas o primeiro foco do quantitativo é isso, tá bom? Então a gente somou aqui, agrupou e ordenou do menor para o maior, beleza? Então aqui eu já conseguiria entender qual é o volume de transação que eu tenho de 1 centavo, quanto isso representa e quantas delas vão acompanhadas de mensagem. Então aqui eu já respondo a minha primeira pergunta, tá? Então aqui eu já elimino aquilo e consigo mostrar até por range depois de 2 a 5 centavos, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20, de 21 a 50, de 51 a 1 real. E depois de 1 real, aí você vai fazendo por 10, 100, 20, aí você vai aumentando. Então, aí você consegue até entender quais são os tickets médios, quais são os tickets médios que mais acontecem ali, quais são as faixas que mais acontecem, enfim, por data e números análises, tá bom? Mas tudo isso você consegue fazer só com esse Data Warehouse aqui, ó. Se você construir esse Data Warehouse aí dentro do banco, já vai ficar top, tá? Então, você fez essa análise, identificou o volume, já respondeu o seu CEO, criou até um range ali, o CTO, falou, cara, é muito maior do que imaginávamos, é muito menor e, pô, não sei, vamos mais a fundo, tá bom? Porque nem todas essas transferências podem ser com teor malicioso. Pode ser muitos curiosos que testaram, igual eu fiz para esse vídeo. Então, depois disso, a gente pode fazer uma outra análise, que é o que? Poxa, tá bom, então eu entendi que isso acontece muito, mas será que existe algum cliente em específico que faz alguma transação, vamos dizer, se fosse um bot, por exemplo, uma chave que ficasse pesquisando, ou algumas chaves que ficasse pesquisando? Então aqui também eu coloquei como, tá? Chave requerente, então aqui eu agrupo por chave requerente, ou seja, quem está enviando o dinheiro, quantas transações ou quantas transferências ele fez, o valor total dessas transferências, quantas chaves distintas esse cara acionou, então quantas chaves diferentes esse cara aí mandou dinheiro e quantas mensagens dessas que foram enviadas foram diferentes de nulo, tá bom? Então são chaves que o cara realmente mandou uma mensagem. Então aqui também você vai poder analisar por chave requerente, tá? Não vai ser um volume tão grande, porque esse aqui talvez possa até ser excluído daqui, porque não tenha sentido, as fraudes não aconteçam não dessa maneira. Mas aqui, se você tiver algum usuário que execute muito esse processo, ele também vai facilitar no próximo passo da análise, que é a análise qualitativa ou análise de texto, tá bom? Então, entendeu essa aqui? Finalizou, então a gente criou um Data Warehouse, daqui a gente organizou por valor e agrupou e entendeu o que está acontecendo, viu também, fez uma pequena análise aqui por chave requerente, tá? Então aqui a gente já vai ter uma magnitude do problema, uma ideia de como esse negócio está acontecendo, há quanto tempo, o volume e tudo mais. Beleza? Dá para tirar milhares de indicadores, criar centenas de gráficos e até OKRs aqui para sua empresa. Mas esse não é a ideia do vídeo, tá? Então entendemos o tamanho do problema, vamos então entender agora o problema maior, que é o teor das mensagens. Como que eu resolveria isso? E começaria, na verdade, né? Porque resolver acho que é uma palavra que não cabe aqui, porque isso aqui é muito grande, isso vai precisar de várias etapas para ser resolvido. Mas como eu começaria a entender o comportamento disso? A primeira análise seria pegar aqueles casos de 1 centavo e colocar para um analista realmente olhar na mão, colocar no Excel esses campos todos e avaliar, e depois ele começar a criar um padrão sobre aquilo para aí você escalar esse negócio. Então, primeira coisa, pega os casos de 1 centavo, ticket baixo, ou transações que têm alto volume
de texto, né? Que chega muito, o percentual de mensagem com texto é muito elevado ou acima da média dos demais. Então você pega isso e seleciona e manualmente você vai entender o que está acontecendo. Depois disso, você também pode isolar os clientes que estejam com um comportamento diferente. Então, por exemplo, tem uma chave que manda muito Pix para N chaves, para uma única pessoa. Então você também pode pegar e isolar esse cliente e dar para o seu analista entender. Depois que fez essas duas ações, você pode fazer um trabalho um pouco mais simples, que é, por exemplo, entender se tem palavras, sei lá, te quero, me ligue, amor, te amo, ou sei lá, ou com teores um pouco mais baixo, né? Tipo, que é agressivo para mulheres, ou ameaça, com perguntas. Então, frases que não tenham muito contexto. Então, você, mesmo que seja um analista lendo aquilo e criando pequenos padrões, já vai ter um grande filtro. Já é um primeiro passo para quem simplesmente ocultou que a mensagem continuasse o fluxo. Eu acho que isso já pode ser um grande passo, né? Um primeiro grande passo. Então, é realmente pegar isso, dar para o analista e ver o teor dessas mensagens e começar a filtrar para que construa um banco de palavras que possam ter essa fraude, esse teor de fraude, esse teor de assédio, tá? E por último, eu acho que seria mais incluir mesmo uma inteligência artificial que no momento em que as mensagens estão fluindo ali no tráfego de um banco para o outro, ela entenda o teor daquela mensagem e já pode mandar um Pix com uma alerta de fraude, ou seja, uma alerta de assédio. Você e abrir até um viés aí de segurança, que é porque o cliente não pode reportar para os bancos que ele está sendo assediado, né? Eu entendo que o Banco Central, com o tamanho que é o Titanic lá, ele vai ter muita dificuldade, porque além de ter queda do Pix ainda hoje, né, segunda-feira, hoje dia 8, está acontecendo, eu acho que o primeiro passo do Open Bank, se eu não estiver enganado. Então o Banco Central está muito acelerado e esse tipo de coisa vai acontecer, e eu acho que está mais que certo dele delegar isso para quem está na ponta, para quem está frente a frente com o cliente. Chegou a hora dos bancos pararem de precisamos de dinheiro ou nós pensamos em você, mas de verdade ir para cima e pensar em experiência do cliente, segurança das mulheres, pegar, não só fazer uma propaganda, mas pegar mesmo e deixar que elas ali, use o Pix então para mandar uma mensagem para alguém, falar que ela está apanhando em casa ou sofrendo algum assédio, sei lá, já que abriu essa oportunidade, use para algo bom. Abra as portas do banco para que essas mensagens possam também servir como proteção do usuário, ele possa reportar que exista um assédio e comece a entender também o comportamento das pessoas que estão mandando esse tipo de Pix, né? Esse tipo de assédio. Isso pode até começar a criar uma base de score, sei lá. As coisas são inúmeras o que podem acontecer, tá bom? Mas isso é um problema bom, né? Não para quem sofre esse tipo de assédio, é óbvio, isso é uma situação horrível, mas isso é algo que o mundo está inovando, as pessoas estão inovando e nós precisamos entender que dados, eles são uma extensão nossa, nosso documento. Esquece, é a mesma coisa que alguém vir e pegar a tua carteira e levar embora, pegar o seu CPF. Preste muita atenção com as chaves principais que você coloca. Vamos torcer para que os bancos se movam aí e comecem a buscar soluções. E eu acho que esse vídeo foi muito básico em relação ao que esse problema representa, mas eu acho que ele já é um primeiro passo para que a gente possa começar a construir um sistema melhor, mais seguro e que não simplesmente varra as coisas para baixo do tapete, que como aconteceu aí, que eu acho que aconteceu, que é o fato de mandar aí a mensagem para escanteio, tá bom? Espero que tenha ajudado, gerado pelo menos um questionamento, e se você tem um banco ou se você trabalha no banco e talvez queira conversar mais sobre isso, se eu te ajudei, manda uma mensagem, tá bom? Tamo junto, obrigado e é nóis!